Estúdio B, grandes times da história do Beira-Rio. E chegamos ao ano de 2006, o ano mais importante da história do Inter, em que o clube conseguiu o título de campeão mundial depois de vencer na metade do ano a Libertadores da América. O nosso convidado é uma figura central na história do Internacional, Fernando Carvalho, o presidente Fernando Carvalho, que era o presidente em 2006, naquele momento importante da história do clube. Eu fico a imaginar, Fernando, que isso é uma marca que tu vais levar para o resto da vida, ter participado de um momento tão importante da história do Internacional. Bom, eu até, vendo algumas coisas aqui, já fico com a voz embargada, né? Porque realmente eu tive a aventura de estar presidente internacional nesse grande momento. Grande momento que foi construído ao longo da história do clube, ao longo de um trabalho que nós começamos em 2002, com muitos companheiros, com várias participações, e aquele ponto culminante realmente é inesquecível, e eu te digo, quando eu estou assim, triste, baixo astral, eu pego a narração do Pedro, eu pego o DVD, aqueles 15 minutos finais, um pouquinho antes do gol, quando o Fernandão foi substituído pelo Gabiru, e revejo, e isso me revigora, né? Que realmente foi uma coisa maravilhosa para todos nós colorados. Bom, de certa forma foram dois times, né? Porque peças importantes mudaram da Libertadores para o Mundial. Vamos começar pela Libertadores de 2006, que foi vencida pelo Internacional naquela disputa contra o São Paulo, vendo uma primeira imagem. Aquele ali era o grupo que ganhou, Fernando, a Libertadores de 2006. Um grupo formado por ti, montado por ti, com os teus companheiros de direção e que depois acabou no Beira-Rio, na frente da torcida, conquistando aquele título. Sem dúvida, né? Quando nós jogamos com São Paulo, em São Paulo, eu sempre apreensivo, sempre, né, receoso, com medo, porque o São Paulo era o campeão do mundo, era o campeão da Libertadores, né, no ano anterior, e o nosso time tinha crescido muito de produção, o Abel tinha revisto alguns conceitos e finalmente tinha encontrado, a partir do ingresso do Alex no time, a partir do retorno, né, do Mundial, ele armou um time extremamente competitivo, com o ingresso do Elton Monteiro em algumas partidas, com o ingresso efetivo do Alex, com o Sobis tornando-se efetivamente o Rafael Sobis. Aquele jogo contra a LDU, nós perdemos a primeira partida, depois vencemos a segunda em casa, um jogo emocionante, aqueles gols que aconteceram no segundo tempo, o Renteria também ingressando na equipe vez por outra, dando resposta positiva. Então eu estava muito confiante, mas sempre tem aquela dúvida, porque o São Paulo era o São Paulo, tinha o Muricy, tinha jogadores que estavam acostumados a vencer, e aí nós fomos jogar no Morumbi. E foi um chocolate, né, Benfica? Foi um chocolate. O título poderia ter sido conquistado naquele dia se o Sobis... claro, não dá para... Como é que eu vou reclamar do Sobis? Fez 2 gols, mas ainda perdeu outro. Houve várias chances que nós tivemos, e no final o São Paulo ainda faz aquele gol de chiripa, né, do Eli Carlos. Mas realmente foi eu reputo que essa partida do Internacional em São Paulo, juntamente até aquele momento, com o jogo do Fluminense em 75, com o jogo do Palmeiras em 79, né, teriam sido as 3 maiores atuações do Internacional fora de casa. Depois nós tivemos o jogo dos Chivas, né, lá fora, que a gente venceu a primeira da final de 2010, e também o jogo do Barcelona, mas aí era um jogo em campo neutro, estou falando na casa do adversário. Perfeito. Foi maravilhosa aquela atuação. E aí nós tínhamos que decidir em casa, né? E a decisão em casa foi trepidante, né? Trepidante, porque a expulsão do Tinga acabou fazendo com que a gente tivesse um sofrimento até o último minuto. E as arrancadas do Rafael Sobis, como tu disseste, realmente foram importantes, definitivas para o Internacional. Esse gol aí, Fernando? Esse gol, uma jogada do Edinho, né? O Edinho, tosco Edinho, para alguns, eu não considero. Fez o lançamento, o Sobis... na frente do Fabão, zigue-zagueou para lá e para cá e conseguiu vencer o Rogério Ceni. Foi o primeiro grande explosão dos colorados, minha, que estava, né, nos camarotes do Morumbi, sofrendo. Foi ali realmente que nós conquistamos o título. A atuação foi maravilhosa, demonstrou consistência, demonstrou muita força. Logo a seguir, daí viemos para Porto Alegre, uma semana, né? Eu lembro que o Internacional jogou com Fortaleza no domingo, e foi todo o time reserva, e eu fui junto. Foi o Leomir como treinador, e lá nós vencemos
no último minuto, um gol do Fabinho, que fora expulso contra o São Paulo, então foi jogar lá a partida junto com os reservas. Perfeito. E nós vencemos por 2-1, um gol do Fabinho no último minuto. O primeiro gol foi do Fernandão, nesse lance aí, Fernando, ó. Cruzamento para a área, e quem diria, falhou o goleiro, o grande goleiro. O grande goleiro Rogério Ceni, a bola acabou escapando, o Fabiano era atento, deu uma cutucada nela com aquela canhota que parece um pé de cabra, né? e o Fernandão acabou fazendo, o Fernandão predestinado, grande líder dentro do campo dessa conquista, que foi extremamente importante. Depois, a jogada do Ceará, né, numa jogada de falta, e o Tinga fazendo gol e acabou nos criando, né, aquele problema ao ser expulso. Perfeito. Eu não acreditei, sinceramente, eu não acreditei no momento que o Tinga havia sido expulso, porque, claro, o Si não joga, né, mas se, julgo eu, ele tivesse continuado, o Muricy tirou o time para cima, né, e aí se abririam os espaços para que o Internacional fizesse mais gols. Mas foi vitorioso, ganhou a Libertadores com aqueles 2 gols, o importante, ganhou na frente da torcida, aquela imagem lá, ó. Aparece o Fernandão levantando a taça, o troféu de campeão da Libertadores da América, com o Rafael Sobis ao lado dele, Fernando. Exatamente. Finalmente, né? Finalmente um título tão sonhado e tão esperado pelo Internacional, não é? Finalmente um título internacional. O Fernando Carvalho se emociona, está vendo outra imagem agora, porque agora é todo o grupo lá. O Fernandão lá na ponta, olha o Arthur da Alegrave ali embaixo, ó. Ex-presidente também do Internacional, marcou na história do Internacional também, vibrando. O Inter era campeão da Libertadores da América e começava ali o trabalho para viajar para o sonho maior, que era conquistar no final do ano o título de campeão do mundo, Fernando. Sem dúvida, né? E nós, naquele momento ainda com dificuldade financeira e com jogadores que haviam se destacado na Libertadores, né? Com possibilidade de negociação. E aí a gente pesou, né? O que era importante. Nós sabíamos que para o Rafael Sobis tinha o Pato. Nós sabíamos que para o Bolívar tinha o Índio, né? Para o Jorge Wagner, que saiu em função do término de contrato, não havia um jogador da sua equivalência. Tentamos contratar o Hidalgo, que veio do Peru, que acabou não dando a resposta que esperava, mas o Rubem Cardoso no Mundial acabou tendo excelente atuação, né? Sim. E se destacou muito, principalmente no jogo final, marcando o Juli. Ali o time? Esse é o time do jogo final. E para o lugar do Tinga, nós contratamos 2 jogadores. Contratamos o Vargas, né? Se o Abel quisesse uma alternativa mais defensiva, e contratamos o Pinga se ele quisesse uma alternativa mais ofensiva. E acabou não dando certo. O Vargas acabou jogando, o Pinga acabou não dando certo, acabou não jogando. E o Abel acabou montando a equipe, né, com o Wellington Monteiro acabou, né, vencendo a disputa com o Fabinho. E ele montou a equipe com o Pato, com o Fernandão recuado, que era uma dúvida que eu tinha, eu te confesso, que eu preferia jogar com o Fernandão e Arlen na frente, com Vargas e Alex no meio, ao invés do Pato. Ele, desde logo, na primeira partida, colocou o Pato para jogar, recuando o Fernandão, porque o Fernandão, o desgaste que ele tinha jogando na meia cancha era muito grande. Eu não acreditava que ele fosse conseguir, mas ele conseguiu, foi bem, e foi fundamental, principalmente contra o Barcelona, quando ele marcou o Mota e o Mota não teve a saída de bola que era necessária. E o Abel teve convicção no Alexandre Pato, o Internacional começou a usar o jogador que surgiu diante do Palmeiras e foi importante porque, por exemplo, no primeiro jogo, vamos ver o primeiro jogo, o gol contra o Al-Ahly, o primeiro gol do Internacional que ganhou de 2-1 foi exatamente do Alexandre Pato. Exatamente, num rebote, né, porque o volante carreou o Alex e a bola sobrou pro Pato na frente e ele acabou fazendo gol. Era um jogador que até hoje, um jogador que tem faro de gol, né? Sabe fazer gol, sabe se colocar dentro da área. Era um jogador ainda menino, com 17 anos, mas sem dúvida se sabia que ele atingiria o estrelato que acabou atingindo. E o segundo gol por um outro garoto, em que o Internacional Luiz Adriano apostou naquele... Que é um jogador, te digo, de todos esses atletas do Internacional que saíram, talvez ele seja o jogador que tem tido as melhores atuações. O Luiz Adriano continua no Shakhtar. O Shakhtar já rejeitou mais de 30 milhões de euros por ele. Ele está jogando agora numa posição centralizada,
né, como centroavante de área, e é ídolo na Ucrânia, e com proposta do Chelsea, com proposta de outros grandes clubes da Mônaco também tentou contratá-lo, e ele tá lá ainda, vai fazendo a sua carreira. E é um grande menino, né? É um grande menino e nos ajudou naquele momento de grande dificuldade que passamos. E aí veio, Fernando, o maior jogo da história do Internacional, a vitória contra o Barcelona, neste gol aí, ó. Não tem o som aí? Índio faz o domínio, tem o domínio da bola, Ronaldinho faz a marcação à distância, Índio chuta de qualquer maneira para o meio do campo, de cabeça torneou Adriano Gabiru, tocou para Luiz Adriano pro Yarley, olha o gol do Inter pintando, Luiz Adriano tá livre da vaiada e tocou no Gabiru, vai marcar o gol, atirou o gol! Eu já comentei isso várias vezes, né? O Gabiru, que aqui, né, durante o ano ele dava suas escapadinhas, fazia suas estripulias, lá ele ficou 20 dias na jaula, né? E aí, na véspera, no treino que o Abel fez, ele estragou com o treino. O Abel terminou, o Gabiru não dá, assim, ele acabou com o treino, ele terminou com o treino. Então o Abel sabia que ele, concentrado, estava com todo o leite, né? Sim. E aí no dia do jogo, quando ele entrou e desarrumou todo o Barcelona ali, né? Aquela correria que ele acabou fazendo e marcava na frente, chegava atrás, cabeceou no meio, recebeu o passe na frente para fazer o gol. Tu estava entre os diretores do futebol mundial, diretores da FIFA. Tinha o presidente da UEFA, tava todo mundo ali. E realmente foi uma alegria muito grande, que eu, como torcedor que sou, eu não tive como me conter, né? Sim. Não tive como me conter. E mais, eu estava longe do Vitório, longe do Pedro, que estavam abaixo, o D'Alegrave, o Mário Sérgio, estavam abaixo, e eu fazia sinal para eles, na verdade, sim, né? Sim. Eu estava naquele ambiente ali, todo cheio de pompa, né, com respeito, mas daqui a pouco não deu mais, né? O pessoal lá embaixo vibrando, eu vou vibrar junto, né? Pô, não tem como. Olha a vibração do Fernando Carvalho. E depois presenciou aquilo ali, ó, aquela imagem definitiva na história do Internacional, Fernando. Sem dúvida, né? Entrou para a história, o Fernandão entrou para a história como nosso mais importante jogador, nosso maior atleta até hoje, e por ter sido quem levantou a taça, por ter sido quem ajudou da maneira que ajudou, por ter sido o grande Fernandão, né, da Libertadores e desse Mundial. Te emociona tudo isso então, Fernando? Sem dúvida, me emociona muito, e volta e meia eu revejo essas cenas, e até aqui agora tô que nem uma manteiga derretida, né, Benfica? Homem velho como eu passar por isso de novo, né? Mas você está na história do Internacional como todos esses atletas aí, como o presidente da época, no maior momento realmente dessa história de mais de 100 anos do Internacional, Fernando Carvalho. Se eu posso acrescentar, nós fizemos um planejamento estratégico, primeiro para assumir o clube em 2002, contemplando inclusive a estratégia de eleição, e depois em 2004 para gerir o clube na próxima década, né? Ou nós ou alguém que viesse nos substituir. E nós contemplamos como uma visão do clube a possibilidade de conquistar, de ser o clube mais vencedor da América do Sul até 2009, que era o ano do nosso centenário. E felizmente nós conseguimos. Felizmente tudo foi conseguido. Fernando Carvalho, muito obrigado, Fernando. Bom, eu agradeço a oportunidade e mais uma vez a emoção, né, aflora numa situação como essa. Obrigado pela oportunidade. Fernando Carvalho, presidente do Internacional no maior ano da história, o ano de 2006, em que o time foi campeão mundial Interclubes. Grandes times da história do Beira-Rio no projeto Estúdio B. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar.